Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Diga-se Tudo. Para quem é novo aqui, saiba que tudo que será tratado neste podcast tem um embasamento científico, por mais que a opinião dos participantes também seja expressada. Os artigos que nós pegamos, eles têm de temas principais: homeostase social, isolamento social e solidão. Eles estão na descrição do vídeo do YouTube. Se você estiver assistindo em outra plataforma, pode encontrar também essas referências que utilizamos sempre nas nossas mídias sociais. Em todos os canais nossos nós deixamos essas referências. Eu queria ressaltar que os convidados também leram esses textos de base, esses artigos de base, e eu recomendo fortemente que você também, nosso ouvinte, leia todos esses artigos, pois são textos muito interessantes, são temas muito interessantes e relevantes. Mas, de todo jeito, acompanha com a gente aí que você já vai se inteirar sobre todo esse assunto. Eu sou o Mohamed, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jean. A gente vai discutir hoje um pouco sobre aquele assunto que a gente comentou no primeiro episódio. Falamos sobre a necessidade do distanciamento social e a gente trouxe alguns artigos para discutir como o isolamento afeta a nossa saúde e como a solidão afeta o ser humano. Para discutir esses artigos que a gente vai deixar aqui na descrição, a gente chamou dois amigos muito queridos, João e Pacheco. Por favor, se apresentem. É isso aí, meus amigos. Eu sou o Pacheco. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Bom, e hoje eu vim aqui para colocar o meu ponto de vista. E eu acredito muito que a solidão não passa de uma simples constatação da condição humana. Fala galera, Toquinho aqui, também conhecido como João. Vim aqui conversar com o Mohamed e com o Zen sobre toda essa situação que a gente está vivendo e como lidar com solidão e quarentena. E vamos lá, hoje a gente vai ter uma conversa bem informal aqui mesmo, é um bate-papo. E nós vamos apresentar para vocês esse tema que é justamente a homeostase social. Então, vamos lá, Zen, você pode dizer para a gente o que é a homeostase social? O primeiro artigo que a gente vai trazer para discussão foi publicado no Jornal de Comportamento e Organização Econômica. Os autores exploram o conceito de homeostase, que foi cunhado pelo Walter Cannon, um fisiologista americano, em 1929, e expandem esse conceito para conseguir introduzir ele na nossa sociedade atual. Entendia-se por homeostase algo que era análogo a um termostato. Quando alcança uma determinada temperatura, o termostato inicia ou interrompe a operação que está acontecendo, ou seja, ele esquenta ou esfria a sala. Para os seres vivos, era tratado mais ou menos da mesma forma. Só que o que a gente quer discutir hoje é um aumento desse conceito, introduzindo a emoção e a consciência para essa discussão. Para entender melhor, a gente divide a homeostase em homeostase automática e a homeostase consciente. A homeostase automática, ela acontece sem interferência do indivíduo. Então, basicamente, são as coisas que acontecem no nosso corpo, a nossa respiração, o nosso controle de temperatura. E a homeostase consciente ocorre quando o indivíduo é o agente regulador do próprio sistema. Permite que o indivíduo experiencie o acontecimento de forma única e subjetiva, só que ela é mais propensa à falha, porque ela demanda a interpretação também. O melhor exemplo para isso é quando a gente mergulha. Depois que a gente mergulha numa piscina, duas coisas acontecem na gente. As nossas vias respiratórias, elas se fecham automaticamente para proteger o nosso corpo. E como ser humano, a gente interpreta essa situação como falta de ar. Essa interpretação, ela é totalmente subjetiva. E é justamente a questão da homeostase consciente. A gente atua como regulador dessas condições. Se a gente se sente com falta de ar, a gente busca sair da água. É interessante a gente entender que o conceito da homeostase ele está presente em todos os seres vivos. Ele é basicamente uma capacidade de manter uns parâmetros que garantem a vida desse ser. Por exemplo, nos seres humanos, a necessidade de se alimentar ela é regulada pela homeostase que causa a vontade de comer na pessoa. E de acordo com os estudos desses artigos, a gente pôde perceber que é um conceito muito mais amplo. E ele está agregado muito a um conceito de sobrevivência. Então, para a gente aumentar essa discussão,
Eu queria perguntar para vocês dois, Toquinho e Pacheco, o que vocês entendem sobre homeostase? Compartilhe um pouco com a gente esse conhecimento que vocês têm, por favor. Homeostase, cara, como bem explica no artigo, ela vem de duas palavras do grego. Seria homeo, de similar, e stasis, de algo estático. E ela, no conceito biológico, quando um organismo ele se mantém constante em certo nível, seja ele de sais no organismo, seja de glicose no organismo, ou de certa forma ele se mantém quase estático, fisiologicamente falando. É isso que eu entendo como homeostase, mas no próprio artigo ele cita essa homeostase de sentimentos, que é algo muito interessante que depois ele desenvolve e eu achei maravilhoso. Essa homeostase de sentimento afeta muito mais a nossa sociedade do que a gente pode pensar, porque ele discute como a homeostase afeta o indivíduo e eventualmente chega a como a homeostase afeta nós como coletivo de indivíduos. A ideia que você está passando aí é justamente essa parada, tipo, sobrevivência é uma palavra muito importante nesse contexto, pelo menos ouvindo tudo que vocês falaram e pensando um pouco, porque sobrevivência é um negócio que ele está muito impregnado nos nossos genes. A preguiça existe como parte da nossa necessidade de poupar energia para caso uma necessidade de sobrevivência, uma situação onde a sobrevivência seja necessária aconteça. E é meio que a mesma coisa. Se você colocar um ser humano contra qualquer animal da natureza num ringue, de médio porte para cima a gente perde. Mas se você colocar um grupo de seres humanos organizado, que tem uma certa intimidade, uma conexão, esse grupo consegue vencer praticamente qualquer animal da natureza. E foi assim que a gente evoluiu. A gente saiu daquele cenário totalmente instável, onde basicamente tudo que existia queria nos matar há 70 mil anos atrás, e dominamos o mundo, subjugando basicamente todas as espécies que existem. Você não tem como dizer que não tem algo que o ser humano não consiga pelo menos interferir hoje em dia. Então eu acredito que seja muito isso, cara. O ponto é que isso conversa muito bem. A parte de que nós somos seres programados para viver em comunidade. Apesar de, na minha opinião, a gente tá perdendo um pouco disso justamente por estar vivendo num mundo onde a abundância de dados tem criado tanta confusão, mas tanta confusão que a gente acaba confundindo os conceitos, né? Conceitos básicos, às vezes, começam a se tornar coisas muito complexas. O Pacheco tocou num ponto muito interessante, que é justamente esse paradoxo que a gente vive hoje em dia, que existe no aumento da comunicação e o aumento também do índice de solidão. Hoje em dia, as pessoas, apesar de estarem cada vez mais conectadas na internet e existir uma falsa sensação de conexão social, a gente perde a capacidade de filtrar as nossas interpretações quando a gente não pode enxergar a pessoa com quem a gente está conversando, quando a gente não pode perceber os trejeitos dela, isso dificulta a nossa interpretação das relações sociais. Exatamente por isso que o ser humano é uma espécie social, é uma espécie que precisa de conexão para buscar justamente a sobrevivência. A necessidade de conexão é muito forte no ser humano. Ela afeta nossas emoções, nossos pensamentos, nossos comportamentos e a forma como a gente percebe a realidade ao nosso redor. Enquanto o isolamento voluntário pode ser bom para induzir a criatividade, principalmente, a solidão gera em geral um feedback negativo causado pela falta de contato social. E o ser humano busca fugir dessa falta de contato social. Por isso ele busca ser um ser social. Outro artigo que a gente está trazendo, publicado pela Academia de Ciências de Nova York, fala dos mecanismos neurais da homeostase social. Os pesquisadores usaram ratos em isolamento forçado por mais de uma semana para conseguir explicar como funcionam esses mecanismos e dar uma introduzida nesses conceitos e como eles afetam a nossa sociedade. A gente não vai abordar todos os passos do artigo, eles fizeram várias pesquisas sobre cada um desses mecanismos. A gente aqui vai tratar apenas dos mecanismos gerais, os três principais que controlam a homeostase social, que são os detectores,
o centro de controle e o sistema efetor. Os detectores seriam basicamente os nossos sentidos de monitoramento das condições sociais, que é a quantidade e a qualidade do nosso contato social, a expectativa de interação que a gente tem e como a gente se vê perante a sociedade. Isso tudo é percebido pelo nosso cérebro comparados com condições evolutivamente ideais. Por exemplo, no passado, se a gente não tivesse disposto em agir em prol do grupo, isso podia significar a morte do indivíduo. Nossos estímulos sociais são extremamente fortes justamente para compensar essa falta de poder isolado que o ser humano tem. Depois de detectar esses desvios e comparar com essas condições evolutivas, o nosso corpo ativa alguns sistemas que eles vão tentar realizar a resposta apropriada. Eles ativam mecanismos externos, que são comportamentais, ou internos, que são questões emocionais. O próprio artigo deixa claro que ainda não se sabe exatamente se os mecanismos internos geram os mecanismos externos ou se eles atuam de forma conjunta. Mas é interessante a gente perceber que isso se encaixa em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, numa situação familiar, alguém que é muito otimista, ele pode acabar gerando um pessimismo no ambiente por uma necessidade biológica de compensamento dessa estrutura. A homeostase está presente nisso também, justamente pelo fato de um indivíduo ser muito positivo, ele pode gerar uma resposta muito negativa no outro indivíduo. Isso funciona também, como no vídeo que nós colocamos aqui na descrição, para todas as formas de contatos, para casais, para famílias e nas mais diversas relações sociais. Como já citamos anteriormente, o ser humano é um ser muito social. E para testar essa questão de como funciona o ser humano e como ele reage ao isolamento, foi feito um estudo, que está também aqui na descrição do nosso vídeo, com 40 pessoas, que foram deixadas entre 9 horas da manhã e 7 horas da noite, sem interação social nenhuma, nem mesmo com a internet ou qualquer livro de ficção. Essas pessoas, após as 10 horas de isolamento, entre 9 horas da manhã e 7 horas da noite, elas reportaram um desejo de interação social, reportaram também um sentimento de solidão, de desconforto, de rejeição àquela situação de estar isolado. E também, principalmente, na diminuição da felicidade que as pessoas tinham antes de realizar o estudo. E 10 horas de privação pode ser pouco para um ser humano, pode ser pouco no mundo atual, mas já demonstra que o ser humano reage a isso. As diferenças reportadas no estudo são principalmente os níveis pré-existentes de solidão crônica nos indivíduos. Indivíduos que tinham níveis mais altos de solidão crônica reportaram um desejo mais baixo de interação social após 10 horas de isolamento forçado. Ou seja, a resposta do mesencéfalo deles foi neutra à sugestão social. Eles não estavam mais motivados a interagir socialmente depois das 10 horas de privação. Segundo o estudo, isso pode ser devido às sucessivas vezes que esses indivíduos sofreram com o distanciamento social. Para a gente enriquecer um pouco o debate, eu queria saber de vocês quais são as suas experiências com o isolamento, o que vocês enfrentaram, principalmente durante essa situação de quarentena que a gente está precisando agora ficar em casa para nossa proteção, e como vocês têm enfrentado essa questão do isolamento. Cara, tá sendo deveras, tipo assim, complicado, mas ao mesmo tempo eu sinto que é como Marcos Aurelius, depois que ele se isola lá na natureza para poder se desenvolver, tá ligado? Mas ao mesmo tempo tá sendo, tipo assim, macerante, tá ligado? Porque o Marcos Aurelius, quando ele se ausentou lá, ele ficou pensando nas questões filosóficas dele, e eu aqui não penso nas minhas questões filosóficas, eu fico à toa ou produzindo alguma coisa musicalmente falando. E assim, eventualmente, o ócio penetra a sua cabeça igual uma flecha, tá ligado? É no mínimo complicado, mas ao mesmo tempo você sente que, tipo assim, você tem todo o tempo do mundo, tá ligado? E esse é o grande problema. É você sentir que você tem todo o tempo do mundo e ao mesmo tempo sentir que o tempo tá saindo tá indo embora da sua realidade como se fosse uma ampulheta quebrada, fraga.
Pra mim, eu acho que o gatilho que tem mais sido acionado nesses últimos tempos é o da autorresponsabilidade. Eu não sei se é porque já faz tempo que eu tô numa busca por me tornar mais responsável sobre não só as coisas que eu faço, mas também sobre as coisas que eu penso. Esse período todo, até porque a gente tá vivendo uma situação onde a gente tem que assumir dois tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade pelos outros e, é claro, você tá vivendo num país como o Brasil, é um privilégio você se isolar. Mas mesmo sendo um privilégio você se isolar, tem muita gente que se sente obrigada. Não há uma aceitação dessa responsabilidade com o coletivo. E às vezes acontece também de até haver essa aceitação com a responsabilidade com o coletivo, mas no íntimo não houve uma aceitação da sua responsabilidade própria com o rumo que você vai dar para sua vida agora. Principalmente se você não tem uma rotina estabelecida. Por exemplo, se você às vezes trabalha numa agência, se você trabalha num escritório, se você tem um trabalho que ele pode ser feito de home office, e aí eu acredito pelo menos que seja um pouco mais fácil, por mais que tenha ali as suas dificuldades, eu acredito que seja um pouco mais fácil de você montar uma rotina em cima disso. Mas se você já vem de um histórico de incerteza com relação a isso, porque, querendo ou não, para e pensa e vê o ano como um todo, assim. Eu duvido que alguém tenha planejado e alguém tenha imaginado que basicamente tudo aquilo que você estava fazendo que dependia de uma instituição fosse parar nesse momento. E essa é uma percepção muito doida, porque eu fico pensando em muita gente que está entre os seus 18 e 25 anos de idade. Para essa galera, talvez não tenha batido ainda essa chave de tipo, eu preciso colocar uma rotina para me fazer, eu preciso me colocar numa rotina para, sei lá, tirar algo bom dessa quarentena. Acho que talvez seja muito complicado para quem não teve ainda, porque é aquele negócio, com certas fases da vida a gente vai quebrando certas barreiras. Pelo menos na minha experiência eu era muito desorganizado nessa época. E essa é uma outra palavra que eu acho que eu posso citar como um pilar desse período, que é a necessidade de se organizar, mano. Principalmente pra gente que, por exemplo, nós estamos aqui gravando um podcast. É um trabalho que vai pra internet, é um trabalho que demanda vários passos, vários pequenos processos para ser feito. Então, quanto mais você conseguir organizar isso, melhor vai ser para que você execute. Mas para chegar à noção de que você precisa dessa organização, primeiro você precisa ter tido uma noção de que é responsabilidade sua fazer isso. E se você está dentro agora de uma situação onde, vamos supor, você estava fazendo a sua faculdade e aí não tem mais aula, você foi para casa. E aí, o que você faz agora? Qual é o próximo passo? Você não tem uma instituição, uma pessoa, não tem ninguém ali te dizendo que esse é o próximo passo. Entende? Meio que eu acredito que seja uma coisa que esteja aflorando cada vez mais nas pessoas nessa situação e de forma forçada, e a gente muda muito de forma forçada, o ser humano muda muito de forma consciente, e eu acho que essa talvez seja uma busca muito importante, a gente buscar por mudar as nossas atitudes de forma consciente, mas o inconsciente ele tem um poder muito grande sobre nós, esse inconsciente coletivo, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, que a série Westworld trata como se fosse um Dropbox que todo mundo tem, e você pode plantar meio que umas informações nesse Dropbox e todo mundo vai meio que pegar aquela sugestão e aí já indo para um outro lado, essa sugestão cai dentro do seu subconsciente e começa a criar raízes. Então, eu não acredito que a gente viva, principalmente no Brasil, numa sociedade que tenha um inconsciente por trás dela que vise a autorresponsabilidade. Essa noção de que você é o guia, a bússola do seu próprio caminho. E aí eu vou entrar aqui para finalizar só na parte que eu queria dizer que, mano, solidão ela não é a ausência do outro. A solidão é a sensação de estar sozinho. E eu tô falando isso, e mais pra frente, eu vou passar a palavra aqui agora, mas mais pra frente eu posso voltar a isso, porque eu tenho muito essa crença de que a solidão ela é nada mais do que uma constatação da condição humana. A gente nasce sozinho. Empatia, pra mim, é exatamente isso.
Não é você sentir o que o outro sente. Não tem como você sentir ou ter o mínimo de compreensão sim, mas entendimento não, de falar, mano, eu entendo exatamente como você se sente. Porque a menos que você vestisse a capa de nervos que aquela pessoa usa, não tem como, é literalmente impossível que você sinta o que o outro sente. Portanto, empatia seria essa noção de que o outro é outro e ponto final. Aí entra o respeito, aí entra o amor. E é basicamente isso, não tem como o outro viver a sua experiência, como não tem como você viver a experiência do outro. Nós somos solitários na base da nossa formação. Só que isso é muito pouco difundido. E ser solitário é muito complicado, porque faz com que a gente fique em silêncio. Quando você para pra pensar no conceito, pelo menos quando se para pra pensar nesse conceito geral de solidão, a gente às vezes olha e pensa numa pessoa que tá sozinha, numa pessoa que tá isolada. E agora a gente está numa situação onde todo mundo precisa estar isolado. Então todo mundo tem mais tempo consigo. E com mais tempo para si, a gente acaba olhando para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente vê um monte de coisa que a gente não quer ver. E esse monte de coisa que a gente não quer ver demanda uma responsabilidade nossa muito grande para ser, sei lá, resolvido, realizado. E aí depende do que são os seus fantasmas e do que você tem dentro de você. Mas eu acredito de verdade que esse seja um momento que esteja querendo nos dizer que somos responsáveis por um monte de coisa. A gente não controla tudo, é aquilo que diriam os estoicos. Você precisa se preocupar com a sua parcela, com aquilo que está sob seu controle e não sobre aquilo que você não controla, que é a grande maioria. Mas existem coisas que nós controlamos e nessas coisas uma responsabilidade, um protagonismo, ele precisa surgir de dentro para fora e não de fora para dentro. O meio pode te influenciar e o ambiente tem de fato uma influência muito grande nessa parte. Mas se você não tiver uma consciência da sua responsabilidade sobre o ambiente, vamos voltar lá para o lance da sobrevivência 70 mil anos atrás. Se aqueles seres humanos se entregassem àquele cenário de instabilidade absoluta, a gente não estaria tendo essa conversa hoje. E é muito provável que o mundo que a gente vai viver depois da pandemia, o novo normal, apesar de eu acreditar que a gente não vai ter um novo normal por muitos anos, mas o novo normal ele vai ser criado por nós, vai ser criado pela nossa própria reflexão e percepção do mundo que a gente está vivendo e principalmente do mundo que a gente quer criar conscientemente. Acho muito interessante que os pontos que vocês tocaram, eles conversam muito bem com esses dois artigos que a gente está tratando ainda, que é a questão de como a gente funciona como sociedade e como essa sociedade ela se autorregula. A gente tem nossas ações pessoais como indivíduos, mas elas afetam o grupo onde a gente vive. E essas ações em grupo, elas atuam a partir de uma questão homeostática. Elas estão interagindo continuamente e os indivíduos como agentes dessa regulação, eles estão tomando parte de cada uma dessas situações, regulando para bem ou para mal, às vezes inconscientemente. Eu ia complementar a parte que o Pacheco falou sobre responsabilidade, cara. Tem um pensador que eu li há um tempo atrás, que ele chama Harry Frankfurt, que nasceu em 29, e ele fala exatamente sobre as responsabilidades que a gente tem com a gente mesmo. Ele dita que nossas ações são guiadas por desejos, e esses desejos são de primeira ordem ou segunda ordem. No caso, exemplificando, um desejo de primeira ordem seria alguém que é viciado em cafeína querer tomar um café. E um desejo de segunda ordem é alguém que é viciado em cafeína e não querer tomar o café. E eu acho que, tipo assim, a gente só consegue fazer essas ações quando esses dois desejos estão em confluência. Ou seja, quando o nosso primeiro desejo, ele está em confluência com o segundo. Então a gente quer não tomar café e, portanto, a gente não toma. Uma pessoa que não tem escolha sobre alguma coisa, por exemplo, sei lá, a pessoa... Ele cita um exemplo do café de novo, mas eu não quero usar esse exemplo porque eu já usei. Uma pessoa que não tem escolha, que não praticou uma ação sem a escolha de praticar a ação, ela ainda tem a responsabilidade sobre essa ação, porque o desejo dela, os dois desejos dela, não estavam em confluência. E, portanto, ela tem que tomar responsabilidade sobre essa ação. E o que o Pacheco falou sobre responsabilidade encaixa perfeitamente nisso, porque a gente, por mais que faça
as coisas sem que os nossos desejos estejam em confluência, a gente tem que tomar responsabilidade sobre essas coisas, Fraga. Isso tudo nos leva à diferença entre as pessoas sozinhas e as pessoas solitárias. Porque, como a gente já viu aqui, estar sozinho não significa ser solitário. Porém, aumentaram muito o número de pessoas que moram ou vivem sozinhas no mundo inteiro. No Brasil, o número passou de 5,5 milhões em 2007 para 9,9 milhões em 2017. O número basicamente dobrou. Esse fato das pessoas estarem morando mais sozinhas hoje em dia e vivendo mais sozinhas se deve aos mais diversos fatos. Muitas pessoas hoje em dia estão se separando ou largando relacionamentos que não são mais sustentáveis. Outras pessoas vivem, estudam, trabalham em outras cidades. Os mais diversos fatos levam as pessoas a buscar essa autonomia de viver sozinho. E esse fato do aumento do número de pessoas que vivem sozinhas foi puxado também muito pelo empoderamento feminino. Mas isso vai ser tratado aqui com uma outra pessoa que vai ter mais propriedade para falar sobre o assunto. E é interessante que essa pesquisa também quis saber como as pessoas se sentem, se as pessoas se sentem sozinhas ou solitárias. E foi realizado com as pessoas das mais diversas idades. E descobriram que jovens entre 16 e 24 anos, 40% dos jovens entrevistados declararam que com frequência ou muita frequência se sentem sozinhos. E acima dos 75 anos, foi registrado 27% dos participantes do estudo como sentindo solidão com frequência ou muita frequência. Eu vi hoje o Pedro Calabres, que é um neurocientista e filósofo, se eu não me engano, ou pelo menos ele estudou filosofia o suficiente para ser professor, mas eu ouvi ele falando sobre uma pesquisa. Eu não fui a fundo, eu não procurei o artigo, porque eu vi agora há pouco antes da gente gravar, mas ele estava falando que existe um número maior de pessoas que vivem com outras pessoas que sentem solidão do que pessoas que moram sozinhas. E isso reflete na dualidade do indivíduo e do ser social que existe no ser humano. Às vezes a gente tende a ignorar o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, que precisa de todas as atenções quanto nossas questões individuais. Eu acho que isso vai muito da nossa visão moderna do que é solidão também, né, mano? Do que realmente está sendo trabalhado no subconsciente, igual você falou da intuição, e do que está sendo trabalhado no subconsciente. A gente tem essa mente poderosíssima, dividida em duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente ela é responsável por atuar fazendo todos aqueles processos do nosso corpo que são inconscientes, né? Que são aqueles processos que a gente não presta atenção que a gente está fazendo. Portanto, ela é um terreno muito fértil para que alguns conceitos, principalmente provenientes de pensamentos, e a gente pensa de forma ativa, mas a gente também pensa de forma inconsciente, muitas vezes algum pensamento aparece na sua cabeça e você não sabe se aquilo foi seu. Você pode até tecer e aumentar o assunto, às vezes, com pensamentos ativos, mas nem sempre. Às vezes você vai identificar, pô, esse pensamento não é meu. Então, essa questão do que está no subconsciente da nossa noção de solidão, ela é muito, muito, muito antiga. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um cara chamado Joseph Campbell, que ele escreveu esse livro chamado O Herói de Mil Faces, que ele é a base para a teoria da jornada do herói, que é tão usada aí no cinema, nas animações. E é muito doido, porque ele dedicou a vida dele inteira, basicamente, a estudar mitos pelo globo terrestre e pela cultura humana desde sempre, e ele identificou ali no meio que existem padrões, existem histórias que se repetem em diversas culturas que não necessariamente tiveram contato uma com a outra. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui agora que ela está amparada num livro do Platão. O nome do livro é O Banquete. A ideia desse livro é uma reunião de filósofos da época, e no primeiro dia dessa reunião eles saem para beber, enchem a cara, comem pra caramba e vão dormir. No segundo dia eles estão lá de ressaca e, como eu acredito que muitos aqui já fizeram, eles resolvem filosofar. Que doideira! E aí são vários discursos, são 7 discursos, se eu não me engano, no livro, mas eu vou entrar nesse de um cara chamado Aristófanes, se eu não me engano.
Mas a ideia, ele conta a origem da criação dos seres humanos dentro da mitologia grega, que fala que quando os deuses criaram o ser humano, eles criaram um ser que era perfeito tanto intelectualmente quanto fisicamente. Ele possuía 2 cabeças, então ele era o pensamento mais rápido da criação. Ele possuía 4 pernas e 4 braços, então ele subjugava qualquer outra espécie animal. Só que esse ser humano que tinha tudo, ele não tinha uma única coisa, que era conhecer os deuses. Ele não conhecia os deuses, ele não sabia quem era seu criador. Então, esses seres, eles fazem como se fosse uma torre, eles sobem um em cima do outro e conseguem chegar até o Olimpo. Aí quando eles chegam no Olimpo e olham, os deuses estão lá de boa, Zeus olha para aquele ser ali e fica muito bolado. Porque ele vê ali que ele deu tudo para aqueles seres e mesmo assim eles não respeitaram aquela única coisa que ele não deu para eles, que era saber como eram os deuses. Então Zeus joga um raio nessa torre e parte o ser humano ao meio. Ele se torna 2 metades de um ser que era perfeito. E se a gente for analisar, essa história ela se repete em diversas culturas. A gente pode trazer aqui até uma analogia à história do Éden na Bíblia, que é bem parecida com essa noção de que o ser humano foi negado a uma perfeição ao qual ele já tinha sido criado. Mas o que importa para a nossa conversa aqui é a noção de que esse é um dos mitos que gerou os muitos mitos que vieram depois sobre como nós precisamos de uma outra metade para nos completar. É meio que essa ideia surgiu por aí e por muitos outros mitos, que foi o trabalho do Joseph Campbell, justamente pegar e ver como essas ideias se repetem, como elas estão permeando sempre esse inconsciente coletivo, que, como vocês disseram muito bem, nós somos seres sociais. E se nós temos esses pensamentos que são nossos, que são individuais, com certeza nós temos uma noção coletiva de certos conceitos. E se a gente for reparar, até hoje essa história de que nós somos 2 e de que nós precisamos de uma outra metade para nos completar, ela tá permeando o inconsciente coletivo. É só ver músicas como aquela música do Fábio Júnior, que é... A metade das laranjas. 2 amantes, 2 irmãos. Exatamente. Essa ideia de metade da laranja ela é muito antiga. E como eu disse anteriormente, o subconsciente ele é um terreno muito fértil para que esses pensamentos entrem ali e se tornem valores depois, crenças depois. E a gente passa a instintivamente acreditar nessas crenças e acreditar que, de fato, nós vivemos sob essas regras da sociedade. Quando as pessoas se sentem solitárias e quantas pessoas sentem solitude, tem essa diferença. Solitário é aquela sensação de você estar sozinho. E como ela é uma sensação, ela provém do subconsciente, ou seja, ela foi gerada porque algum pensamento consciente a respeito disso foi plantado ali, porque, querendo ou não, quando a gente joga muita coisa dentro do subconsciente, alguns pensamentos conscientes que a gente vai ter vão estar amparados em conceitos que não são nossos necessariamente, conceitos que não necessariamente nós nutrimos de forma ativa, mas que foram nutridos pela mídia, pela cultura, pelo tradicionalismo. A gente passa muitas tradições, não necessariamente tradições ruins e coisas conservadoras, mas a gente passa muita coisa sem perceber, a gente reproduz muitos padrões muito antigos, e isso acontece muito porque a gente tem essas identificações de grupo, a gente reproduz muito um efeito manada, onde se tá muita gente olhando para uma ideia, é muito mais fácil que a gente olhe para ela, e muitas vezes a gente acredita que não tá olhando, só que lá no fundo você já tem um conceito, um valor sobre isso, e meio que isso te influencia você querendo ou não. E eu acredito que hoje em dia isso ainda reverbere muito nessa noção de que as pessoas elas não estão sentindo solitude. Solitude é estar bem estando sozinho consigo mesmo. Que tecnicamente nós fomos desenhados para isso. A gente tem dentro do nosso próprio organismo uma necessidade de buscar esse convívio social. E por que eu estou dizendo isso? Ficou um pouco confuso, mas é porque quando você tem essa necessidade e ela está relacionada com a questão da sobrevivência, a gente gera hormônios
sensações, emoções a respeito disso, e num cérebro normal que não tem nenhuma doença, esse gatilho vai ser acionado de forma inconsciente, você vai sentir necessidade de se encontrar com outras pessoas. Isso, pelo menos para mim, mostra como que a gente já é programado para ter uma capacidade de cura e, é o que vocês falaram, de regular o próprio sistema. Ativamente a gente pode fazer isso. Porque se a gente tem um contato com outras pessoas e a gente tem um contato com a nossa própria pessoa e balanceia isso de uma forma com que você consiga conviver com os outros e isso te faça bem, conviver consigo e isso também te faça bem, eu não sei, cara. Eu acho que ou talvez eu esteja sendo otimista demais, porque de fato a gente está indo para uma sociedade onde esses inconscientes coletivos eles estão cada vez mais difundidos, onde na internet formam-se bolhas, a cada esquina da internet que você vira uma bolha com algum conceito diferente, e querendo ou não, isso entra muito na cabeça das pessoas, mas eu sou muito otimista de que pessoas que realmente, às vezes, têm algum tipo de esclarecimento a respeito disso, é claro, nada é uma verdade absoluta, mas se eu acredito na sugestão de que eu posso, eu mesmo, regular minha capacidade de me sentir sozinho, solitário ou não, eu acho que é importante que a gente levante essa bandeira por aí. Falando novamente sobre a questão do mito grego da criação humana, é interessante como a gente tem esse costume de enxergar a metade que falta na gente como sendo outra pessoa, como se a gente tivesse que buscar um romance, a gente tivesse que buscar uma amizade, como se a gente tivesse que buscar um significado nas relações humanas. Mas, na verdade, é um mito sobre a nossa necessidade de equilíbrio pessoal. O nosso eu social e o nosso eu interno, eles precisam estar juntos pelo mesmo objetivo. Senão a gente não consegue manter uma vida que seja construtiva ao longo do tempo. A gente acaba escolhendo um dos dois caminhos sem levar os dois em consideração. O mais importante é a gente perceber, primeiro de tudo, que a solidão ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano, em algum momento de sua vida, vai sentir solitário. Agora, a solidão ela pode ser também boa, ela pode ser um regulador das suas habilidades sociais. Você estar sozinho pode ser um momento que você finalmente estava buscando para olhar para dentro de você mesmo e entender o que é você e o que é a influência do meio em cima de você. Ainda mais hoje que nós vivemos numa sociedade altamente conectada, a gente nem sempre tem noção de tudo o que a gente está buscando que realmente é nosso. E aquele comportamento de manada, aquele comportamento de seguir o fluxo e seguir as pessoas ao redor e o que essas pessoas estão mostrando para a gente, muitas vezes leva a gente para um caminho que a gente nem estava buscando. E esse tempo de distanciamento social pode ser muito benéfico para a pessoa colocar realmente os seus objetivos, as suas metas, o seu caminho e correr atrás disso, correr atrás do que é o seu eu. Sim, é a questão da gente se ver apenas como indivíduo social e não como um indivíduo em si. Quando eu falo que a gente só se vê como indivíduo social, é a ideia de que eu vivo em sociedade, o que eu faço não necessariamente vai mudar o rumo da sociedade. Existem muitas outras pessoas aí fazendo coisas muito melhores. Isso causa um estado de estagnação pessoal. A gente acaba não evoluindo as nossas questões mentais, as nossas instigações pessoais para alimentar esse pensamento autodestrutivo de que a gente não serve para mudar a sociedade, de que a gente não consegue chegar onde alguém famoso chegou porque a gente não percebe o caminho que ele tomou. A gente só tem essa interpretação do agora. Assim como sentir fome ou sentir sono, a gente sente também uma necessidade de socialização. E se essa necessidade não for suprida, se essa necessidade passar dificuldades tanto em questões quantitativas da quantidade de interação social, quanto em questões qualitativas da qualidade dessa interação, isso faz com que o corpo entre em uma espécie de desequilíbrio que causa, além de uma percepção social negativa, ela causa uma ânsia de interação social. Essas interações constantes de isolamento e de distanciamento, de solidão, elas podem levar a casos de depressão. E está associada altamente com a taxa de mortalidade.
Eu acho que é muito doido. É muito interessante como a gente tem justamente essa percepção de tipo, como é que eu posso dizer? A gente como ser humano demanda muito esforço para interpretar as coisas corretamente. Só que existe esse consenso social de que o ser humano é muito inteligente, de que o ser humano pode tudo, ele sabe tudo, e a gente acaba interpretando que a gente não precisa melhorar, às vezes, a gente não precisa evoluir. Isso é muito complicado. É importante a gente entender também que muitas vezes o ser humano, quando em uma situação de solidão, ele adota uma postura defensiva. E ele fica também pior em reconhecer expressões humanas. Uhum. Tô ligado no conceito que você tá falando aí. Esse conceito é a ideia de que a gente passa a mal interpretar algumas expressões humanas. A gente começa a interpretar expressões neutras como expressões negativas. A gente tem quando a gente tá na defensiva, a gente fica num estado de hipervigilância, como se a gente estivesse prevendo um ataque. Então a gente automaticamente se fecha e o nosso cérebro, apesar dele reconhecer mais fácil as expressões faciais que existem à nossa volta, ele se torna muito pior em interpretar elas da forma correta. Todo mundo já deve ter passado por aquela situação de ansiedade, onde você percebe alguém no cantinho da sala dando uma risada, por exemplo, e automaticamente a gente já acha que é pra gente, que ele tá rindo da gente. Isso é um artifício do estado defensivo do ser humano. A gente tenta perceber todo tipo de ataque ao nosso redor e prever qual vai ser ruim e qual pode ser combatido. A gente tende a atacar as pessoas que agem de forma neutra por simplesmente achar que elas estão atacando a gente. Nosso cérebro foi construído para operar de uma forma muito linear, mano. Então, você não consegue olhar para um projeto. Vamos supor, você quer ser um atleta de parkour. Você nunca treinou parkour na sua vida. Você quer ser um atleta de parkour. Você não vai se imaginar treinando um salto de precisão de meio metro durante semanas, durante meses. Você não calcula o tanto de fundamento que você vai precisar para chegar nesse ponto. Você já se imagina fazendo aquele tipo de manobra que você viu o cara de um canal no YouTube fazendo, só que esse cara treina há 10 anos. A gente vê muito o efeito, a gente não vê a causa das coisas de fato, né? Até as mazelas da nossa vida mesmo. É engraçado porque eu tô usando uma camisa de parkour agora. Ah, mano. eu sei tudo. Eu vejo tudo, entendeu? Mas o que você falou sobre o parkour é até interessante, mano, porque tem uma parada que a gente faz sobre comprometimento, mano, que tem muita coisa de desafios, de pulos, a gente chama no parkour de break the jump, que é quando você encontra um desafio que você tem certeza que você consegue fazer, mas você ainda não tá preparado psicologicamente para passar esse desafio, tá ligado? Dentro desse break the jump, você tem um comprometimento com o movimento, um comprometimento com o salto e com o desafio em geral, que você tem que manter esse comprometimento até você acabar e vencer o desafio, porque senão ou você se machuca ou você não consegue fazer o desafio, você hesita no meio, entende? E isso é uma parada que eu acho muito interessante, que é o comprometimento de você fazer as coisas. Você botou aquela parada na sua cabeça, você vai até longe. É o que o Frankfurt estava falando de linearidade entre os dois desejos, do desejo secundário com o primário. Muito doido, porque isso é uma parada que é você jogar uma sugestão pro subconsciente. Você jogou uma visualização de que... Porque, por exemplo, quando você vai dar um salto, vamos supor que você vai fazer sei lá, cara, você vai passar por um desafio que você ainda não enfrentou. Se você não sequer se imaginar concluindo, chegando do outro lado, não há possibilidade sequer de você realizar o salto pra se machucar ou não. Velho. Porque... Se nem você, que é o vetor principal daquele momento presente, daquela atividade, é o seu corpo, é a sua mente, é a sua responsabilidade concluir ou não aquele objetivo, se nem você visualizar isso, quem é que vai visualizar isso pra você? Sim. Como a gente já citou, né, a solidão ela é uma coisa natural ao ser humano
e todas as pessoas já passaram ou vão, em algum momento da vida, passar por uma sensação de solidão. Aí a gente entra nisso, né, em como lidar com o distanciamento social, porque eu acredito que também a gente tratar como distanciamento seja melhor psicologicamente do que a gente tratar como isolamento social, porque é uma questão de distanciamento de acordo com um propósito. O propósito é o quê? No momento, salvar vidas. Ele é só um distanciamento, ele não é um isolamento total. Você ainda pode ter contato com as pessoas de alguns modos. Você pode utilizar das mídias sociais, e é importante utilizar das mídias sociais nesse momento, como uma forma de abrandar os sintomas desse distanciamento. Eu queria perguntar um negócio. Como a gente está lidando com as questões do isolamento agora? Organização. A gente opera muito bem em cima de reprodução de padrões. Tudo que a gente falou aqui hoje reflete muito como nós repetimos esses padrões. Todo o meu discurso, desde o começo, foi baseado em como existem ideias plantadas em nós que nós reproduzimos sem perceber. Então, eu acredito muito que se a gente começa a conscientemente se colocar numa posição onde você reproduz padrões que você conscientemente pensou a respeito deles, avaliou os prós e contras, colocou aquilo dentro de uma rotina, pra mim é a chave, porque você para de se preocupar com um aspecto que você não controla e você passa a se preocupar com aqueles pequenos detalhes. Os estoicos, eu sempre cito, pra mim isso resume muito a ideia que os caras queriam passar ali. Eu sempre cito a filosofia estoica quando eu falo sobre isso, porque pra mim eles têm uma definição muito boa, que é esse entendimento de que se você se preocupar com as coisas que você não controla, é bem provável que você vai entrar num rolê de ansiedade tão absurdo que você não vai conseguir se mover para lugar nenhum, porque você não controla aquelas coisas. Você não controla a pandemia, mas você controla, se você tem esse privilégio, você controla o que você vai fazer dentro do seu distanciamento social. Como alguém muito ansioso, eu me sinto totalmente representado por essa fala, porque a única forma que eu consegui de lidar com essa situação que a gente está enfrentando hoje foi eu sentar comigo mesmo, começar um processo de meditação ao longo dos dias. Todo dia eu tento evoluir um pouco isso para que justamente encontrar essa questão do eu pessoal que a gente estava comentando mais cedo. Aprender a respeitar as nossas vivências naturais, o nosso eu natural, e não só a gente viver em função do eu social. Porque quando a gente tem tanto acesso a redes sociais, conversas, a vídeos, a estímulos visuais, principalmente, que a gente vive muito hoje, eu gosto muito de uma definição de que o ser humano do século XXI ele tem um certo fetiche por LED. A gente gosta muito desse tipo de estímulo. E quando a gente para de prestar atenção às necessidades naturais que a gente tem, que é justamente uma boa respiração, cuidar do corpo, uma boa alimentação, beber água, hidratar é muito importante, hidratem-se. Estar inteirado às nossas necessidades de lazer e também aos nossos momentos de tédio, porque o tédio é muito importante para a gente conseguir entender o que está faltando, para a gente conseguir entender quais são as diretrizes que a gente está tomando, e é só tirando um tempo, não necessariamente de meditação, mas é só quando você senta e respira consigo mesmo, é que você começa a encontrar esse caminho. E é muito importante a gente falar também que não é de um dia para a noite. Não é você sentar, fechar o olho, respirar, que você se torna o Buda iluminado. É sempre um processo. O caminho é sempre a parte mais importante. É dar permissão ao tempo para que ele mexa com a sua vida. Isso é muito importante. Eu acredito que entra muito na rotina mesmo, igual vocês já comentaram. Estabelecer uma rotina nesse tempo de isolamento é muito importante para que a gente mantenha a nossa sanidade mental. E eu vou dar 5 dicas aqui sobre coisas para você incluir na sua rotina que são extremamente proveitosas para o ser humano e trazem uma certa sensação de cumprimento de objetivos. O primeiro seria o exercício físico, que eu acredito que por mais que a gente esteja no momento não tendo tanto acesso a poder sair de casa, poder ir para academias, mas é muito importante a gente manter exercício físico. A gente consegue também, muita gente está conseguindo trabalhar, mesmo que em home office e das mais diversas formas, adaptar o trabalho a essa nova realidade.
Estudar também é uma coisa muito importante que a gente pode fazer nesse momento. O conhecimento hoje em dia está disponível das mais diversas formas sobre as mais diversas coisas na rede. E é muito importante a gente buscar também esse conhecimento. É importante também a gente buscar o desenvolvimento espiritual. E por desenvolvimento espiritual, eu não digo religião, eu digo desenvolvimento do espírito da pessoa, do individual, daquilo que está dentro da nossa mente, que às vezes a gente não tem tempo ou a gente não para prestar atenção no que é o nosso eu. E aí isso eu chamo de desenvolvimento espiritual nesse ponto. E também a gente não pode deixar de ter momentos de lazer, porque o lazer também ele é muito importante para a psique humana. Espero que com essa discussão toda, essa quase uma hora que a gente ficou aqui, tenha esclarecido um pouco sobre os temas de homeostase social, solidão, isolamento e como lidar com essa nova realidade, né? E se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, com os nossos canais, a gente vai responder tudo na medida do possível, na medida dos nossos conhecimentos. E aguardamos vocês para uma próxima vez. Agradeço a todos os nossos convidados, agradeço ao colega de podcast e todo mundo que ouviu a gente até agora. Por favor, deixem aquele like, porque vocês sabem que fortalece muito o trabalho nosso aqui. A importância para a gente é muito bom, a avaliação é muito importante. E vamos deixar agora para vocês fazerem suas considerações finais, deixar seus contatos nas mídias sociais, fazer aquele merchan, podem ficar à vontade. Apresenta também seu podcast, por favor, vamos divulgar, que é um trabalho do caralho, pessoalmente falando. Momento Jabá! Primeiramente, muito obrigado pelo elogio, eu fico muito feliz. Isso estava entre as 3 coisas que eu queria falar aqui, então eu já vou pegar esse gancho. Se você gosta de podcast, você gosta desse assunto, e a gente falou muito aqui sobre uma coisa que é muito tema do meu podcast, que é a responsabilidade. E você consegue encontrar o meu podcast no medium.com/procrastinador. O nome do podcast é O Procrastinador, e lá a nossa tarefa é criar e passar para as pessoas um ambiente onde você aprenda sobre produtividade, sobre autorreflexão, sobre autorresponsabilidade em si. O podcast ele é uma busca pessoal minha, onde eu mais aprendo do que passo conteúdo, eu acredito, porque eu aprendo muito produzindo. E basicamente é isso, a gente tem episódio saindo toda segunda-feira, a previsão é que isso aumente nos próximos meses, mas é isso. Se você se interessou, se você gosta de podcast, quer aprender um pouquinho sobre produtividade, cola lá que vai ser muito maneiro. O segundo ponto é uma errata que eu quero fazer, porque eu falei mais cedo que o filósofo daquela história da criação do ser humano na mitologia grega era Aristófanes. E a terceira parte, para finalizar e encerrar aqui, eu queria ler uma citação, um pedaço de um livro chamado O Amor à Solidão, desse filósofo ainda vivo chamado André Comte Sponville. Acho que é assim que fala o nome dele. Se não for, me desculpe pela minha pronúncia. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas essa é a citação. É por isso que vivemos sós, porque ninguém pode viver em nosso lugar. O isolamento numa vida humana é a exceção, a solidão é a regra. Ninguém pode viver em nosso lugar, nem morrer em nosso lugar, nem sofrer ou amar em nosso lugar. É o que chamo de solidão. Nada mais é do que outro nome para o esforço de existir. Ninguém virá carregar o seu fardo, ninguém. Se às vezes podemos nos ajudar mutualmente, e é claro que podemos, isso supõe um esforço solitário de cada um, e não poderia, salvo ilusões, substituí-lo. Assim, a solidão não é a rejeição do outro. Ao contrário, aceitar o outro e aceitá-lo como outro, e não como um apêndice, um instrumento, um objeto de si. E é nisso que o amor, em sua verdade, é solidão. Então, mano, tipo assim, foi engraçado porque quando cada um foi falando, vocês foram falando e eu fui pensando assim, eu queria falar disso, eu queria falar disso, eu queria falar... E tipo assim, vocês falaram tudo que eu queria falar, que é manter rotina, fazer exercício físico e beber água e ficar bem.
beber água e meditar, acabou. E se questionar sobre as coisas, procurar saber o que você quer fazer de fato. Tipo assim, tudo que eu ia falar, vocês falaram. E eu faço das suas palavras as minhas também. E a gente lembrar de novo que essa foi uma conversa mais informal, mas leiam os documentos que a gente está colocando aqui na descrição, porque enriquece bastante o debate. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Muito obrigado, galera. Valeu. Até uma próxima. Se vocês gostaram desse podcast aqui, não se esqueçam de seguir a galera. Eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo um trabalho incrível que só vai evoluir cada vez mais, principalmente com a presença virtual de cada um. E é isso aí. Espero ser convidado para próximos, hein? Valeu! Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem enriquecido esse debate nosso. Não esquece de deixar aquele like. E é isso aí, galera. Até a próxima.